Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Jennifer, Head de Talentos aqui da Hiper. E eu sou o Jadson, Head de Expansão da Hiper. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção do time comercial. Mas antes de começar a nossa conversa, o que é importante saber? Que aqui na Hiper, esse pessoal todo que vocês estão vendo, estão todo dia motivados, inspirados em possibilitar, em facilitar que o micro e pequeno varejista tenha mais chances de negócio, né? Tenha mais chances de sucesso no seu negócio. E a gente sabe bem, né, Jadson, que uma das grandes dores é recrutamento e seleção, né? Saber como que eu vou recrutar, como que eu vou selecionar, como que eu vou fazer isso, como que eu vou entender quem é a pessoa que vai ter um bom desenvolvimento aqui na empresa. Bem isso. Recentemente, até inclusive, a gente, nos novos negócios, a gente tem lançado uma pesquisa para entender quais dores eles gostariam de resolver nos negócios deles, né? E muitos deles vêm falando que uma grande dor que eles têm é em encontrar o candidato certo, que esteja engajado com o propósito da empresa deles e que ele continue na empresa querendo fazer parte da equipe, né? E por isso, pensando aí no micro, no pequeno varejista, que nem sempre tem uma equipe para fazer isso, às vezes é uma equipe, uma equipe pequenininha e que dificilmente tem uma pessoa especializada para recrutamento e seleção, para recursos humanos, que a gente montou esse webinar. Né? A gente montou uma estruturinha, a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer o recrutamento e seleção aí para vocês, micro e pequeno varejista, que normalmente é uma pessoa que faz todo o processo. Na maioria, o próprio gestor, o dono da empresa, né, proprietário, é a pessoa também que recruta a pessoa, né, por ser uma empresa pequena. Perfeito. E até às vezes familiar, né, em outros casos. Sim. Mas antes da gente falar sobre recrutamento e seleção, o que é importante a gente validar? A real necessidade de ter um novo colaborador. Mas como é que eu valido isso? Que pontos que eu tenho que levantar? Qual é a real necessidade? Quanto eu vou conseguir pagar para esse colaborador? Qual vai ser o salário que eu vou conseguir oferecer? Que impostos, que encargos entram dentro disso? E eu sei que você aí organizado vai ter uma planilhazinha de custos e vai lançar nela para entender se é possível ou não. Até se não for tão organizado, no último nosso webinar foi sobre fluxo de caixa. Então revisita lá ele, dá para entender um pouco mais também se controlar na parte financeira. Quem sabe é uma possibilidade de aprender mais um pouquinho. Mas ok, validei, realmente eu preciso, sei que a empresa vai comportar aí mais um novo colaborador. Então vamos definir quais são as atribuições, quais são as responsabilidades que esse novo colaborador vai ter. Então o que ele vai precisar fazer? Faz uma listinha aí, faz um checklist de tudo que ele vai precisar fazer, tudo que vai ser de responsabilidade. Definiu isso? Então que comportamentos que eu espero que essa pessoa tenha para resolver as demandas dela? Lista, né? Tudo que ela precisa ter, como que ela precisa fazer, que comportamentos que eu, enquanto empresário, entendo que é preciso que ela faça, que ela se comporte diante as realidades e as atribuições dela. Vamos pegar um exemplo prático aí. Eu vou precisar de um vendedor externo e que esse vendedor vai visitar alguns clientes aí na rua. Então faz sentido que ele tenha CNH? Olha aí a gente já levantou um ponto que é essencial que ele tenha para poder fazer parte dessa jornada. Um outro ponto importante, a gente sabe que o comércio trabalha de segunda a sábado e quando vai chegando perto aí de datas especiais, como Natal, Páscoa, Dia das Mães, às vezes trabalha até no domingo. Então não é válido ter isso muito claro se a pessoa vai ter essa possibilidade de estar lá no dia. Então, vocês perceberam que a partir do momento que a gente desenhou quais funções ela vai fazer, como que ela precisa se comportar, que característica ela precisa ter, a gente começou a desenhar o perfil do candidato para a vaga. Um outro ponto que a gente já conversou um pouquinho também sobre a faixa salarial, para ver o que a empresa consegue ou não oferecer aí para o candidato. Acho que vale a pena perder um tempo legal em desenhar um processo, fazer um processo bom, bem qualificado, para selecionar bons funcionários. Que é ruim tu ter que contratar uma pessoa. Exatamente. E depois de um período ter que desligar ela. Causa frustração tanto para tua empresa que tu perdeu um desempenho, um ganho nesse período, e vai ter custo também para ter que tirar essa pessoa, contratar novas pessoas, é ruim.
e também para a pessoa que talvez está procurando uma oportunidade e também perder essa vaga de emprego. Então é bom alinhar as expectativas de ambas as partes, eu acho, nisso daí, né, Jennifer? Exatamente. Então a gente já entendeu que eu posso ter um colaborador novo, eu entendi quais são as responsabilidades, as atribuições, que habilidades, que conhecimentos, que comportamentos eu espero desse novo colaborador diante da sua jornada aí na empresa. Aí a gente pode falar um pouquinho mais do processo de recrutamento e seleção. Tem uma coisa também importante, às vezes assim, não, mas eu vou contratar uma pessoa aqui, um vendedor, ele vai vender pra caramba, eu consigo pagar o salário dele. Cuidar também um pouco com isso, né? Às vezes você bota muita expectativa, muita pressão até em cima disso, né? Então é bom realmente revisitar teu fluxo de caixa e ter a certeza que tu precisa contratar alguém agora para isso ali e que tu vai ter disponível ali um caixa, algo assim, para poder trazer essa pessoa. Às vezes a pessoa não vai rampar logo de não início, rampa ela já de precisa início, de um tempinho para começar a trazer resultado, né? Então, o que é o recrutamento e seleção? É um processo que busca atrair candidatos para as oportunidades existentes e possíveis de existirem e selecionar a pessoa certa para o lugar certo. Então, um processo de seleção que funciona, um bom processo de seleção, ele vai identificar dentro dos candidatos qual deles se encaixa mais com as habilidades, as competências, atitudes, os comportamentos que fecham com a sua empresa, né? Que valores que é importante para você? É importante que esse novo integrante aí da empresa também tenha esses mesmos valores, né? Que feche esse relacionamento para construir uma jornada. Entendemos o que é o processo? Vamos detalhar um pouquinho mais cada etapa? O que é um recrutamento? É um conjunto de procedimentos que visam atrair candidatos potencialmente qualificados para a oportunidade. Então, no recrutamento, é muito importante deixar claro na divulgação quais são os requisitos essenciais para a oportunidade e as atividades que vão ser desenvolvidas. Então, pensando em recrutamento, tá, Jennifer, e agora? O que eu coloco numa divulgação? Lá no início, quando a gente estava abrindo a oportunidade, a gente já entendeu qual é a função dessa pessoa, quais são as responsabilidades dela. Entendemos junto com isso que conhecimentos que ela tem que ter, o que ela precisa entregar, se é uma pessoa que, eu quero ensinar, eu quero dar a nossa cara, então pode ser alguém mais júnior, que não tenha tanto conhecimento, que não tenha tanta experiência. Ou ao contrário, eu entendo que essa pessoa tem que ter expertise para me ajudar no negócio, né? Tem que ter alguns conhecimentos que eu não tenho para ajudar, para agregar, para alavancar. Então a gente precisa definir aí um perfil que tenha mais experiência, que tenha mais conhecimento. E é isso que você vai colocar na divulgação. Eu acho que também falar um pouco sobre a tua empresa, como é que é a tua empresa, exatamente, ali dentro, como é que vai ser o trabalho diário, entendeu? O que vocês costumam, o que é valores para a tua empresa ali dentro, tua cultura. É um conjunto de informações, bem nisso, quais são as habilidades, o que a pessoa vai fazer, um pouquinho sobre a empresa, o que é importante, o que vocês valorizam dentro da empresa, que no processo de recrutamento e seleção é uma escolha de mão dupla. Né? A empresa tem que escolher o candidato, mas o candidato também tem que escolher a empresa para funcionar bem. Ok, entendi o recrutamento, mas aonde eu vou recrutar? Quais são as fontes? Né? Vai depender muito da tua realidade, do perfil que você está buscando. A gente tem o LinkedIn, que é uma ferramenta profissional, né, que você pode buscar candidatos. É interessante até fazer o perfil, você consegue bastante dados para desenvolvimento profissional, bastante texto, bastante conteúdo enriquecedor. Mas ok, gente, eu não quero mexer no LinkedIn, não tenho muito jeito para isso. Facebook, né? Divulga no teu pessoal, indicações podem vir aí de pessoas conhecidas. Se a empresa tem, se o seu comércio tem uma página no Facebook, divulga também na página da empresa. E outro ponto, você pode digitar lá para pesquisar empregos e a região. Vai aparecer 3, 4, 5 grupos de empregos. Lá geralmente são boas fontes, né, de recrutamento. Você divulga a vaga lá e ela traz. Se tu já tiver currículos, né, que deixaram aí na sua empresa, vale a pena puxar eles para entender um pouquinho. A gente falou das redes sociais, universidades, cursos técnicos. Um outro ponto que a gente até ri, mas assim, vendedor estão em todas as áreas. Então, por que não pôr na academia
no postinho, no restaurante, terminal rodoviário, pontos de táxi, qualquer lugar, entendeu? E vai muito, uma coisa que é muito importante também, vai do perfil que tu queres contratar, entendeu? Distribuir essas vagas nos perfis que tu queres buscar, entendeu? Por exemplo, eu quero buscar um vendedor. Às vezes tem grupos de vendedores que discutem, que falam sobre vendas e tudo mais. Botar essa vaga lá, entendeu? Divulgação. Tu ir atrás onde que está o teu público também, a vaga que tu queres. Perfeito. Ok, já sei aonde eu vou recrutar. Recrutei, estou com um número interessante de currículos. Como que eu faço a seleção? O que é a seleção? A seleção funciona como um funil, onde passo os melhores candidatos com os conhecimentos e habilidades para desempenhar a função, certo? Ele é um funil. E que etapas tem na seleção? Temos a triagem de currículo, uma entrevista inicial, desafio técnico. A gente vai falar um pouquinho de como validar esse desafio técnico e a entrevista técnica. O que é a triagem de currículos, né? A gente vai triar os currículos que apresentam os requisitos mínimos necessários para a oportunidade. Lembra que a gente falou lá no início? Não, é um vendedor externo, precisa ter carteira de habilitação. Se lá não tiver, se a pessoa for menor de idade, por exemplo, naquele momento ela não vai estar de acordo com o que a oportunidade precisa. Não, eu preciso de alguém com muita experiência. Então, alguém que está entrando na área também não vai fazer sentido. Mas um outro ponto na triagem que é importante, anota no currículo teus pontos de dúvidas. Currículo é só um papel, né? E lá pode se colocar tudo ou não se colocar tudo. Então, tá na dúvida, anota lá no currículo o que você quer validar, o que você ficou na dúvida, o que você quer perguntar a mais sobre o candidato. Acho que aquela coisa que tu falou no início, por exemplo, a minha vaga, eu preciso de um vendedor que tenha carteira de motorista. Então, tu vai receber um monte de currículo. Aqueles que, por exemplo, já não tiver carteira de motorista, talvez sejam currículos que já não vai dar para essa oportunidade, entendeu? Exatamente. Então, realmente fazer essa triagem do currículo, né? E também, pegando esse exemplo que o Jadson trouxe, no currículo eu não consegui identificar se tem ou se não tem. Se não tem. Então já é um ponto para você anotar e perguntar no bate-papo, na entrevista. Vamos falar aí da entrevista inicial, né? Vamos pensar em entrevista não como uma coisa formal, dura, como um bate-papo, né? Tu vai se sentir mais confortável e o candidato também, você acaba conseguindo mais informações quando você faz um bate-papo mais informal, né? E como começar, Jennifer? Que nervoso, né? Oferece uma aguinha, um cafezinho, começa a conversar sobre a pessoa, tenta conhecer um pouquinho mais, né? Se tem algum relacionamento sério, se mora com família, se mora sozinho, se é da cidade, se não é, há quanto tempo está na cidade, se tem residência própria, se paga de aluguel, sobre a vida da pessoa mesmo, né? Tenha interesse pela pessoa como gente, né? O candidato como gente. Entrou ali, vamos entender um pouquinho a carreira? O que esse candidato está buscando em matéria de carreira? Né? Aí você já vai conseguir ter uma ideia se vai ter uma longa jornada ou não, se a pessoa tem objetivos claros, o que ela está querendo, né? Conheça sobre ela, entender um pouquinho mais, vamos conhecer o histórico profissional, né? É importante você entender pelo menos as 3, 4 últimas experiências que a pessoa teve. Tá, mas e aí? O que eu busco num histórico profissional, né? Conhecer como? O conhecer o histórico profissional não é o nome da função que a pessoa exercia, mas o que ela realmente fazia no dia a dia. Então vamos pegar um exemplo. Eu era um vendedor. Que bom, mas me fala como que você trabalhava como vendedor? Quais eram as suas atividades? Qual era o seu dia a dia? Né? Eu era um vendedor de balcão, que eu vendia roupas. Legal, mas como que você realizava as vendas? Como que você mostrava os produtos? Pede para a pessoa detalhar realmente a experiência dela. Pede para contar aí um sucesso, né? Fala para mim um sucesso dentro dessa empresa que você teve.
né? Qual foi o teu papel dentro desse sucesso? O que você acha que você fez diferente para conseguir esse sucesso? Mas a gente sabe aí que no mundo dos negócios nem tudo é alegria. A gente também passa por dificuldades. Então tenta entender esse candidato qual foi o momento mais difícil, como que ele se comportou, como que ele levou isso para a gestão. E um outro ponto muito importante é entender o porquê que essa pessoa saiu da empresa ou porquê que ela está pensando em sair da empresa. Se foi desligado, se pediu desligamento, por que foi desligado, ou por que pediu desligamento, como foi essa conversa aí com o gestor, se cumpriu o aviso, não cumpriu o aviso. Explora um pouquinho mais sobre esse desligamento. E aí a gente vai trabalhar também sobre pretensão salarial. Falar de salário é difícil, né? É um ponto muito delicado, mas por que a gente tem que falar? Vamos fazer uma brincadeira, um comparativo aqui. Vamos supor que o candidato tem a pretensão de ganhar R$100 mil por mês. Mas tu, quanto lojista, só consegue chegar aos 50 mil. Tem que ser transparente com o candidato. Tem que passar isso para ele. Olha, a nossa realidade é 50. Faz sentido para ti? E eu não vejo que a médio prazo a gente vá conseguir chegar a esses 100 mil. Se fizer sentido para o candidato, perfeito. Continua com o processo. Se não fizer sentido, tudo bem. Agradece e quem sabe aí numa outra oportunidade. Então aqui, descobrir um pouco mais sobre a pessoa, sobre o candidato, quais são os objetivos de carreira, entendi aí o histórico profissional, qual é a pretensão dele, mas como é que eu faço para buscar mais conhecimento, para entender um pouco mais, para saber um pouco mais? A gente trouxe aí de algumas dicas de perguntas para fazer. Um bom exemplo é, o que te motivou a encaminhar o currículo para a sua empresa? O que a gente vai observar aí? Se a pessoa teve pelo menos a proatividade de pesquisar sobre a empresa. Mas aí talvez você possa estar pensando, tá, Jennifer, mas a minha empresa não tem tanto material aí para ser pesquisado. Eu sou pequena, eu estou começando agora, não saiu muita coisa sobre a minha empresa. Tudo certo. Mas então o que motivou a mandar o currículo para aquela oportunidade? Por quê? Qual o sentido? Né? A pessoa tem que ter um sentido. A gente sabe que quando se está procurando aí voltar para o mercado de trabalho, se manda currículo para N lugares. Mas o mínimo que se espera é que a pessoa se prepare para o processo seletivo. Mostra o mínimo de proatividade, né, Jadson? Eu acho também uma coisa que pesa, né? Não, eu mandei o currículo porque eu preciso de um emprego. Então, tu vai mandar para vários lugares, vários setores independentes, né? E não fazer realmente o que tu gosta de fazer. Isso é uma coisa que pesa muito. Tu fazer o que tu gosta de fazer é importante para a empresa que tu estás desempenhando, algo que tu gosta de fazer, então vai fazer com eficiência, vai fazer porque gosta e também para ti se sentir bem. Querendo ou não, a gente passa boa parte do período, maior parte do período a gente passa aqui trabalhando dentro da nossa empresa. Então, tu fazer o que tu gosta, trabalhar no lugar que tu gosta, isso é importante para ti se sentir bem, para ter também teu bem-estar e tudo mais. Que te faça feliz, que te motive, né? Aí a gente já vai entender um pouquinho também, lá quando você perguntou da carreira, né? Tu já consegue sentir um pouquinho se faz sentido ou não. Um outro ponto que a gente trabalha muito aqui é como seria a empresa ideal para o candidato trabalhar, a empresa sonho dele. E não tem certo, não tem errado. Pode ser que o candidato traga, e a minha empresa ideal vai ter muitas pessoas trabalhando juntos, um ajudando o outro, sempre em movimento. Mas a tua oportunidade é para a pessoa tocar sozinha o negócio, né? Ficar num turno que ela está sozinha. Então vai fazer sentido para ela estar ali? Vai motivar? Né? Ou ao contrário, a pessoa, não, eu gosto de trabalhar mais sozinho, a empresa ideal vai ter muitos processos que eu vou seguir, mas a tua empresa não é assim. Né? E tá, tô na dúvida ainda. Pergunta de qual das experiências que essa pessoa já passou, que o candidato já passou, qual dela ela se identificou mais e por quê? Né? Sempre peça exemplos práticos, que fica mais palpável para a gente entender.
Um outro ponto que eu acho bem legal de perguntar é qual projeto, tarefa, atividade que o candidato teve mais orgulho de ter participado. Né? Por que ele teve orgulho? Aí você já vai entender o que motiva ele. Né? O que faz sentido, o que faz ele buscar fazer o melhor dele. Né? Geralmente quando traz esse exemplo, você vê o que está causando inspiração para o candidato. Como você se organiza para entregar suas atividades, suas demandas, suas tarefas. Aí você já vai entender um pouquinho da organização, se é uma pessoa que vai fazendo aleatoriamente, se é uma pessoa cheia de processos. E tem certo? Tem errado? Não. Tem aquele que fecha mais com o perfil da sua empresa. Se a sua empresa tem mudanças rápidas, mudanças de processos rápidos, uma pessoa que precisa ter o processo muito bem organizado, precisa de uma rotina, talvez não feche tanto com a sua empresa. Né? Então são pontinhos aí importantes para se validar. Aqui a gente pergunta muito isso, né, Jadson? Aqui a gente muda os nossos processos, são sempre muito bem estudados, mas tem uma mudança. Né? E se a pessoa não consegue acompanhar ou gosta de ter uma rotina sempre, acaba não conseguindo se desenvolver e se encaixar aqui na Hiper. Um outro ponto importante é entender qual é a maior dificuldade do candidato num trabalho em equipe ou dentro de uma empresa. Né? Aonde está a dor dele? Aonde ele sente que não consegue desenvolver bem? Por quê? Porque tu vai poder avaliar. Se a dor dele não acontece com frequência na tua empresa, não acontece com frequência na equipe, tudo certo. Mas às vezes a dor do candidato é natural para vocês acontecer. A forma que vocês trabalham é assim. Então não tem sentido trazer esse candidato para colocar aí onde ele vai estar em constante conflito. Eu acho que é particularidades, né? Tem gente que gosta de trabalhar sozinha. Gosto do teu foco. Eu gosto de trabalhar aqui sozinho, eu entrego aqui meu projeto, o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer muito bem. Tem pessoas que já não, eu gosto muito de trabalhar em equipe, entendeu? É diferente. E vai muito do teu negócio, não é que essa pessoa que gosta de trabalhar sozinho, que ela seja ruim. Às vezes ela é muito boa também. Vai depender do teu negócio. Às vezes essa pessoa que trabalha sozinho, sei lá, vamos dar um exemplo de vendedores. Um representante comercial geralmente vai trabalhar sozinho, entendeu? Vai trabalhar muito pouco em equipe. Então, e são pessoas boas, entendeu? E ao mesmo tempo, às vezes não, dentro da loja tem que ter pessoas que saibam trabalhar em equipe, que vão ter mais vendedores. Então vai depender do perfil, para onde tu vai colocar ele, onde tu vai selecionar ele também. Não tem certo e não tem errado. Tem o fechou com a empresa ou não fechou com a empresa. Agora a gente vai falar que a gente fala, é um clichê perguntar isso, mas é importante saber quais são os pontos fortes dessa pessoa, desse candidato, aonde ele se destaca. Né? E aí alguns vão trazer, eu me destaco na minha proatividade. Legal? Então pede para ele trazer um exemplo de alguma situação em que a proatividade dele foi um diferencial, fez ele se destacar. Aí você entende como ele funciona. Ou ao contrário, onde é que está a dor dele? Né? O que ele precisa melhorar? Né? Aí algumas pessoas, pelo menos nas nossas experiências, trazem, eu sou muito perfeccionista. Tudo bem, mas aonde que o teu perfeccionismo te atrapalha? Traz situações que o teu perfeccionismo atrapalhou a entrega dos teus resultados. E às vezes a pessoa está nervosa e ela não consegue pensar em algo, ela não consegue trazer uma resposta. Por mais que tu esteja num papo gostoso. Vamos facilitar então? Pergunta diferente, né? O que você já fez que tu não tem mais vontade de fazer? Ou que você não tem mais vontade de estudar? Vai que numa dessas respostas vem, não, eu não tenho mais vontade de fazer prospecção. Mas a tua oportunidade, o ponto-chave é a prospecção. Vai fazer sentido ter essa pessoa na equipe? Não vai. Né? Acho que tem que detalhar muito bem. A gente tem aqui isso bem dividido no time de expansão, né, Jadson? Algumas pessoas que o ponto forte é o pesquisar, é o ir atrás, gostam disso, e outras gostam mais de estar fechando o negócio. Eu acho que dos dois lados a pessoa tem que estar animada com aquilo, entendeu? Sim. Então assim, a gente, como a nossa equipe ali se divide em dois papéis, uma equipe que é mais pesquisa e conexão e outra que é mais
a apresentação e fechamento. Então, ambas as partes, assim, se identificam muitas vezes. Cara, o que eu gosto mesmo de trabalhar ali com pesquisa, de se conectar e tudo mais. E tem pessoas que gostam daquela adrenalina do fechamento, da emoção do desafio. Então, acho que tem que estar bem definida ali, entender bem essa parte da pessoa, entendeu? Sim. Onde que ela vai se encaixar bem, se é a pessoa certa para aquela oportunidade no momento. E isso já vai ter definido lá no início, quando estavas pensando em abrir quais seriam os pontos de responsabilidade do candidato. Um outro ponto que é importante entender, e de novo, não tem certo, não tem errado, depende do perfil da empresa. Como que a pessoa se coloca quando está em desacordo com alguma coisa, quando ela não está em desacordo com uma opinião ou com alguma prática da empresa. Algumas pessoas vão dizer, eu fico quieto, eu escuto, não concordo, mas eu sigo com o que foi passado. Ok, se para você fizer sentido isso, tudo bem. Outras pessoas já vão falar, não, eu argumento, eu discuto, né, eu mostro em dados o porquê que eu não estou concordando. Se para você quer alguém no time que vai discutir ideias, essa pessoa vai se encaixar bem com o que você está procurando. Então vai depender de como cada um reage, como com que a empresa precisa. E lembrando, gente, eu falo, pede para trazer um exemplo prático de como que levou, como que argumentou, como que aconteceu. E um outro ponto que aí a gente descobre bastante pergunta para o candidato que nota que os gestores dariam para ele. Vamos pensar aí de 1 a 10 sobre a performance e sobre o desenvolvimento dele durante o tempo dele na jornada na empresa. Né? Ele vai falar, me daria um 8. Mas por quê? O que você fez de bom para receber esse 8? E ao contrário, por que tu não receberia um 10? O que faltou? O que precisou desenvolver para chegar ao 10? Aí você vai conhecer um pouquinho mais também do histórico dele. Passei por tudo isso, lembrando que, gente, aí são modelos de perguntas, mas conforme a resposta do candidato, vai vir outras perguntas aí na sua mente para fazer. E faça. O importante é você tirar todas as suas dúvidas. Não entendeu o que o candidato quis dizer? Pergunta de novo. Não faz mal. Olha, não entendi. Me explica de novo. Me dá outro exemplo. Tira as dúvidas. O que tu quis dizer com isso? Tu falou que trabalha bem em equipe. Que legal, mas o que é um bom trabalho em equipe? O que se faz para ter um bom trabalho em equipe? Tire tudo que você puder. Tu tens que estar confortável, né? E ter muito claro tudo que o candidato te passou. Mas fiz tudo, gostei, fez bastante sentido. Quem sabe a gente faz aí um desafio técnico para entender como ele funciona um pouquinho na prática. E eu acho que o Jadson, melhor que ninguém, vai poder falar um pouquinho sobre isso com vocês. Legal. Deixa eu passar aqui. Beleza, então assim, recentemente eu sou gestor aqui de expansão, não muito tempo, faz uns 10 meses, eu já trabalho na Hiper há 4 anos, mas sou gestor há cerca de 10 meses. Então começou esse desafio de contratar pessoas quando eu virei gestor, me tornei gestor. Então passei por vários desafios, até que eu começo a entender o perfil, dá aquele frio na barriga, as primeiras mesmo, fica assim muito nervoso, tive acompanhamento pessoal, porque é complicado. Só com o tempo mesmo, tu entrevistando várias pessoas, conhecendo, que tu vai realmente afinando bem aí o teu conhecimento sobre encontrar a pessoa certa, né? E ano passado a gente teve um desafio até grande aí, que era, a gente entendeu que era o momento de estruturar mais a nossa área de expansão. Então a gente contratou 10 vendedores novos. E como a gente tinha bastante vagas em aberto, a gente não queria deixar de ter a qualidade que a gente tem no nosso processo de seleção, trazer as pessoas certas para dentro da empresa, mas ao mesmo tempo a gente queria escalar de forma um pouco mais rápida. Então aí entra os tipos de desafio técnico, né? No nosso caso, ali nesse período, a gente usou o desafio que foi uma dinâmica em grupo. A gente fez uma dinâmica com vários candidatos, avaliou todos, entendeu? E tudo mais. Todos os pontos, tanto cultura, tanto a parte técnica, conhecimento, atitude, tudo precisa ser avaliado. E para conseguir descobrir ali quem eram as oportunidades que a gente tinha dentro desse grupo, né, de pessoas. Mas o que acontece no dia a dia, principalmente para você que é de pequeno varejo, e também é o que acontece aqui, querendo ou não, depois que a gente fechou as vagas, quando tu vai contratar, é fazer aquele de pessoa para pessoa mesmo, entendeu?
conversar com uma pessoa. Então, assim, o desafio que tu vai aplicar, ele tem que ser muito voltado para a tua realidade, né? Dá um exemplo, aqui o nosso desafio ele é voltado a vender um produto. Tu vai contratar uma pessoa para ser vendedora, então dá um produto para ele vender. Não necessariamente precisa ser o teu produto em si, pode ser um outro produto, mas é um desafio de vendas, entender realmente como ele vende aquele produto, entendeu? É importante, né, Jadson, ser muito similar à realidade que a pessoa vai viver na sua empresa. Bem isso, No nosso caso, até a gente coloca que ele vende o software, como a gente é uma empresa de gestão de lojas, então como que ele venderia isso, né? E é muito importante que tenha dentro desse desafio todas as informações que ele precisa saber. Por exemplo, assim, qual que é o produto, as características desse produto, para que ele serve, quem ele vai ajudar, entendeu? Algumas informações até do comprador, que seria no caso você que vai fazer esse desafio, né, com ele, né? E também muito claro os objetivos que ele tem que cumprir. Então, assim, deixar bem claro os objetivos que ele tem que fazer. Vou dar um exemplo. Você tem que descobrir quem é o decisor. Você tem que descobrir as dores do cliente, a situação atual da loja dele. Você tem que fazer o fechamento da venda. Isso são objetivos que vai ter no desafio, que tem que estar claro para ele que ele tem que fazer, certo? Por que é bom ter os objetivos? Porque assim, o objetivo ele vai servir para quê? Tu vai entender se a pessoa realmente está motivada, está empenhada com aquela vaga, entendeu? Por exemplo, se ele veio para tua empresa, tu passou o desafio para ele e ele chegou para fazer o desafio, ele não se preparou nada, nem sabe quais os objetivos, não cumpriu nenhum objetivo, será que ele está realmente engajado com a vaga? Será que não, só estou precisando de emprego, mas não estou nem aí, nem li. Quanto eu se preparei para isso, entendeu? Acho que esse é um bom exemplo que o Jadson trouxe para ver a proatividade da pessoa mesmo, se ela tem iniciativa. Tu não vai querer um colaborador que vai ficar sempre na mesma, né? A gente sempre quer pessoas que buscam melhorar, que buscam novas alternativas, que buscam novas possibilidades. E aí tu já consegue definir um pouquinho no próprio desafio técnico. Bem isso, com certeza. E como que a gente aplica esse desafio, né? Geralmente aqui, depois que a Jennifer faz a triagem e tudo mais, a entrevista inicial, eu ligo para a pessoa, eu explico bem como é que funciona o desafio, como que vai ser na prática, entendeu? E tudo mais. E dou um tempo para ela poder pensar. E já deixo com ela meu contato de e-mail, WhatsApp, Skype, outras que ela necessitar, para poder falar comigo e tirar todas as dúvidas que ela tiver no desafio. Pode me ligar, manda mensagem, a gente conversa. Eu explico tudo que ela precisar para ela estar bem confortável, o máximo confortável possível no dia da entrevista. Que ela tem que ser natural, tem que ser uma coisa sem gerar aquele nervosismo, entendeu? Tem que fluir naturalmente, né? E aqui, por a gente fazer uma venda interna, que é por fone, por videoconferência e tudo mais, então eu aplico isso daqui por telefone, por videoconferência, Skype e outros meios, mas a tua realidade às vezes é outra. Não, ele vai ter que vender, vai ter que estar ali, da cara a cara. Um exemplo, vai ser um vendedor de calça jeans. O que é importante para o seu comércio que esse vendedor ofereça e leve sobre o produto? É importante que ele cumprimente a pessoa? É importante ele perguntar o nome do cliente? É importante que ele faça um levantamento se o cliente quer uma calça jeans mais clara, mais escura, rasgada, tradicional, flare. Aí a gente tem N modelos de calça jeans. Mas é importante para o teu negócio que o vendedor saiba levantar isso. Aí a gente está começando já a entender alguns pontos que ele tem que levantar na demanda. Como objetivos, né? E também a aplicação, no nosso caso, eu faço por telefone, mas para vocês, talvez, como ele vai vender ali dentro da loja, talvez seja mais interessante ele vir até ali e fazer presencialmente. Simular, inclusive, uma venda se fosse dentro da loja. Partir até entender um pouco mais sobre isso, né? E aí vem o ponto de como a gente avalia esse desafio técnico, né? Apliquei o desafio, tirei todas as dúvidas e fiz a aplicação do desafio. Então, por exemplo, como que eu vou avaliar agora esse desafio técnico? O que eu preciso avaliar? Tá, eu fiz o desafio, mas beleza, o que eu vou avaliar agora? Só se ele cumpriu os objetivos? Às vezes só cumprir os objetivos não é o suficiente. Então, eu trouxe exemplos aqui, que é o que a gente usa aqui internamente. Mas aí de ajustar muito com a tua realidade. Às vezes tu tem que avaliar algum ponto diferente, né? Exatamente. Ali. Até para vocês entenderem, aqui eu não trouxe uma coisa que é muito importante para vendas, que é a postura da pessoa. Por que para mim não interessa tanta postura? Porque eu faço venda interna, videoconferência e tudo mais, beleza, na videoconferência aparece tudo mais, mas eu avalio muito aqui a parte de escrita, de comunicação. Por quê? Porque como eu vendo pelo telefone, o tom de voz, o jeito que vai falar, se vai falar com segurança, entendeu? Se tu entende bem, se vai escrever bem, como a gente manda muito e-mail, muita conversa por Skype, por WhatsApp, isso para mim é muito importante, até mais do que a postura, porque o vendedor não tá cara a cara ali contigo, entendeu?
Então, mas para uma loja é diferente, talvez precisa ter essa postura, o jeito que se veste, se está bem arrumado, entendeu? Vai depender, talvez isso para ti é importante e é bom tu avaliar também, tá? Eu acho que vai muito do perfil da empresa, né? É uma loja mais tradicional, é um perfil, é uma loja mais público jovem. Para público jovem, a apresentação pode ser que mude um pouquinho. E quanto mais o vendedor estiver alinhado para esse tipo de empresa, é mais legal também para vocês, certo? Que aí ele também vai se comunicar melhor com o teu público, né? Então, assim, o que a gente avalia muito? A apresentação. A apresentação seria, por exemplo, assim, como que a pessoa, ela se apresenta para o cliente quando o cliente chega na loja. Oi, tudo bem? Boa tarde, como é que tá? Quer uma água? Você tá bem? Meu nome é Jadson e tal. E saber se colocar, ou não, o que está te procurando aqui, não sei o que, alguma coisa assim, entendeu? Isso é uma coisa muito importante, a apresentação, a forma que você se apresenta, que tu fala com o teu pessoal, entendeu? Que tu vai falar com o teu cliente, isso é muito importante. Acho que indiferente de ser por telefone ou ao vivo e a cores, passa energia. Bem isso, né? Passa motivação. Acho que esse é um ponto fundamental para a área de vendas. Aqui eu uso muito, apesar de ser por telefone, eu uso muito os caras. Estás sorrindo, estás conversando com ele, estás alegre, estás gerando empatia, perguntou como é que tá legal lá. Tem que a gente tem uma visão bem clara aqui, principalmente o pessoal ali que trabalha em conexão, cara, que tu tem que virar amigo do cara. E às vezes tu tens um contato, 2 contatos para virar amigo dele. Como é que tu vai fazer isso? Então é o teu jeito, é a tua empatia, é sorrir. Mesmo que tá por telefone, tem que sorrir. A pessoa do outro lado sente isso. E quando tu tiver cara a cara mesmo, é muito importante o jeito que tu vai lidar com essa pessoa, entendeu? É entender o que o cliente quer. Né? Não adianta oferecer uma calça jeans, voltando aí pro modelo calça jeans mais justa, se a pessoa quer algo mais largo. Né? Então entenda o que quer e ofereça o teu produto compatível com o que o cliente está precisando. Né? Com certeza. Tá buscando. Outro ponto, no nosso caso a gente avalia muito quem é o responsável pela decisão também, porque você tem que tratar todo mundo com respeito. Se você for falar com a secretária, com a atendente, com quem for, com o técnico, o pessoal de RH, qualquer pessoa da empresa tem que se tratar igualmente, porém tu tem que saber quem é o decisor para tomar a decisão, para que ele que vai dizer o sim ou não. No caso do varejista ali, do pequeno e micro varejista, geralmente o decisor é a própria pessoa que entra na loja, então não tem essa questão para avaliar, né? Agora um ponto que eu bato muito forte, que para mim é o ponto mais importante que tem que ser avaliado, é se o vendedor buscou entender a situação do cliente atual, ou se ele tem alguma dor. Isso cabe em qualquer cenário, independente do cenário, e as pessoas pecam muito nisso, muito, muito mesmo, entendeu? Vários desafios que eu apliquei, a pessoa nem procurava entender qual era o negócio da pessoa, quantas pessoas tinha na equipe, o que ele vendia, o produto que ele vendia, coisa simples, entendeu? No nosso negócio eles não procuravam entender. Então isso é muito importante. Independente se tu vende calçado, se tu vende calça jeans, o que tu for vender, se tu vende roupa, frutas, entender para ele, cara, o que tu gosta, entendeu? O que realmente é bom para ti, qual é a situação atual, para que é? Tu queres uma calça, para que situação que é? Tu vai usar uma calça para quê? Para passeio? Para alguma ocasião especial? Para que tu queres isso, entendeu? Entender realmente o que ele busca, para que é, qual que é o momento dele e qual que é a dor, entendeu? Não, eu preciso tal, por causa disso tal. Então, buscar, acima de tudo, entender a situação do teu cliente atual e o que ele realmente, qual é a dor que ele está sentindo. Para ti, sim, poder aplicar a próxima fase, que é os benefícios que o teu produto oferece, entendeu? É muito fácil tu falar de características do teu produto, entendeu? Mas qual benefício ele vai te oferecer, entendeu? A gente, até na dinâmica que a gente fez final de ano, a gente tinha um desafio que os vendedores tinham que vender banheiro de hidromassagem para pessoas que têm kitnets. Imagina, então muitos deles focaram na característica, não que é uma banheira forjada, que não sei o que se enquadra em qualquer lugar, tal. E outros já foram por outro lado. Com o que tu trabalha hoje? O que tu faz na sua vida? O quanto se estressa? O que tu faz para desestressar? Seria bacana ter um lugar que tu pudesse chegar em casa, descansar e relaxar e sair renovado para um novo dia de trabalho? Seria bom. Que legal, bacana. Então assim, eu tenho algo que pode oferecer que vai te ajudar com isso, que vai trazer tua energia de volta, vai te colocar em paz, voltar para o teu trabalho com tudo, entendeu? Então é diferente a oferta de benefício da oferta de característica. Não que as características não sejam importantes, com certeza. Depois que ele viu o benefício, a característica tem que vir casada também, porque vai contar, né? Vai agregar, né? Mas é muito importante, eu acho, essa parte.
A negociação e fechamento, então assim, como que ele foi contra a negociação, ele soube colocar certinho como é que funciona a negociação, meios de pagamento, ofertas de pagamento e tudo mais, conseguiu casar o fechamento, entendeu? Amarrar bem, deixar o cliente empolgado e já marcar talvez até um próximo passo para isso, conta muito. Então assim, que nem a gente comentou, acho que no geral, a avaliação, ela tem que ser ela tem que ter vários pontos ali, tem que casar com várias coisas, entendeu? Que você vê que é importante para o teu negócio, né? E vai casar com o quê, né, Jadson? Lá no início você descreveu tudo que a pessoa precisava fazer, que comportamentos que ela teria que ter diante das situações do dia a dia, que tu melhor que ninguém sabe, que ela vai vivenciar. Tá aí os pontos que você tem que avaliar, se ela fez ou não fez. E olhando assim, tu pensa, meu Deus, mas esse desafio parece ser louco, muito grande, bastante coisa a fazer. Na verdade é bem rápido, tu montar o teu desafio, depois que ele estiver pronto, é muito rápido. Tu vai conversar com o teu candidato, vai explicar primeiro para ele, cerca de 5 minutos, 10 minutos, e depois aplicar o desafio também vai ser rápido, assim, coisa de 10 minutos. Então é um processo que se torna rápido, essa fase do desafio, né? E depois que a gente aplicou o desafio, o candidato foi bem, o que eu vou fazer? Então a gente chama ele para uma entrevista técnica. A entrevista técnica é para entender um pouco mais sobre as atitudes dele e o que ele tem de conhecimento. Então assim, foi bem no desafio, entendi que ele aplicou um desafio legal, cumpriu os objetivos, estava dentro da minha avaliação, deixa eu entender agora um pouco mais dele, chama ele para cá, deixa eu ver as atitudes que ele tem. Então, eu trouxe algumas perguntas que a gente usa aqui como referência de atitudes, mas, como eu falei antes, você pode moldar o teu jeito de ser aí, o teu negócio, né? Então, eu vou trazer elas aqui e explicar um pouco por que a gente faz esse tipo de pergunta, né? O que é necessário ter para ser um bom vendedor, a gente pergunta para eles. Para quê? Para entender se realmente o que ele falar, cara, eu entendo que eu preciso ser muito comunicativo para ser um bom vendedor. E aí eu consigo filtrar também dessa pessoa, se ele é realmente comunicativo. Tá, me dá um exemplo aí de comunicação, por que tu acha que isso é tão importante? Como tu acha que isso vai te ajudar a ser um bom vendedor? Para também entender um pouco mais a pessoa, né? Qual o motivo que fez ele se tornar um vendedor? Isso é um ponto fundamental. Exatamente. Porque, não, eu estou vendo aqui a vaga mesmo de vendedor, porque vendedor para mim é o que eu estou precisando agora, é o que eu sei fazer, e todo mundo sabe vender. Não é bem assim, né? E também buscar o sentido, né? A pessoa tem que ter prazer em estar fazendo aquilo. Ah, não, eu estou cursando aqui medicina, mas aí como eu não acabei ainda, então eu estou trabalhando de vendedor até que eu acabo e depois vou mudar. Isso também é importante, porque às vezes é importante tu pegar uma pessoa que esteja alinhado, que goste de fazer aquilo. Não, cara, eu sou vendedor, sempre fui vendedor, eu faço isso porque eu gosto, é o que eu quero ser, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de estar aqui, viver essa emoção, esse desafio todo dia. É o que eu quero fazer e é o que eu gosto de fazer. Então é muito importante também a gente ter isso, né? Ver isso. Pergunto se ele tivesse entrado no nosso time de vendas hoje. Qual a primeira coisa que ele faria dentro do nosso time de vendas? A gente pergunta para entender que tipo de atitude, até a proatividade que a gente falou, o que ele faria, entendeu? Qual seriam as atitudes que ele teria ali dentro desse primeiro momento, né? Dentro do nosso time, né? Uma pergunta, essa aqui é bem bacana. A gente pergunta assim, se ele trazer algum exemplo de algo que ele fez de diferente, que não era proposto pela empresa, entendeu? Algo que é realmente diferente, que ele buscou atrás de fazer para conseguir alcançar melhores resultados, entendeu? Que não, mas a empresa dava tal coisa. Não, o que tu fez de diferente? Para ver iniciativa mesmo, iniciativa se a pessoa da sai pessoa. da zona de conforto dela para fazer o melhor. Bem isso, com certeza. E aí apareceu vários casos muito legais, assim, de pessoas que peguei minha moto, mesmo fora do horário de trabalho, fui na rua, fui visitar cliente, fiz isso, fiz aquilo, a gente saía de porta em porta, eu queria fazer aquilo, sair por dentro da loja oferecendo produto. Então apareceu várias coisas legais, assim, de pessoas proativas e com vontade de fazer isso, alcançar aquele resultado, né? Como também pode aparecer comportamentos aí que não é aceitável para vocês enquanto empresa. Aí você vai filtrando, né? Como pode vir exemplos que vão ser muito positivos, pode vir algum exemplo que para a tua realidade não seja. Não é legal. Nem isso. E a última a gente pergunta assim, se ele já precisou superar uma grande dificuldade com o cliente. Por que isso? Principalmente vocês, que é do micro e pequeno varejo, vocês estão aí com as portas abertas, os clientes estão entrando, estão comprando, estão saindo. E pode acontecer, e acontece, tenho certeza que acontece, de o cliente voltar reclamando, entendeu? De algum produto talvez que estragou ou alguma outra coisa. Vai acontecer dele vir ali. Como essa pessoa já teve que lidar com uma situação dessa, como ele lidou com essa situação? Qual foi o jeito que ele conduziu essa conversa? Esse cliente nervoso, essa pessoa braba, entendeu? E tudo mais. Então, como lidar com isso, com essa situação ruim, né? Então, é um ponto de se avaliar, assim, como atitudes, né? E vocês podem acrescentar vários outros pontos aí para vocês sejam atitudes positivas, né, para colocar, né?
Como conhecimento, eu avalio o seguinte. O importante é até vocês saberem o seguinte, o conhecimento é muito importante para saber que nível que a pessoa está. Se a pessoa diz, eu sou vendedor, eu gosto de ser vendedor, eu quero trabalhar como vendedor, tá. O que estás fazendo para ser um melhor vendedor? O que tu estudou para ser um bom vendedor? Entendeu? O que estás buscando? Então é por isso esse nível de conhecimento. Mas é bom entender, acho que ficar bem claro que o conhecimento é uma coisa que você consegue trabalhar na pessoa. Exatamente. A pessoa, o jeito de ser da pessoa, tu não consegue mudar. E até o que é mais importante é, de tudo que a pessoa estudou, não precisa nem só, o estudo e o aprender não vem só, vem junto com os livros, com cursos, mas também vem do dia a dia, na troca de informações, no compartilhamento de experiências, mas o que ela consegue pôr na prática daquilo que ela aprendeu. Sim, geralmente até você que está contratando o proprietário da empresa, às vezes você é o proprietário também, você vai ajudar essa pessoa a ensinar ela, dar o conhecimento técnico para ela. Se ela tiver uma boa vontade, agora bota na balança, vale a pena pegar um cara que tem conhecimento técnico de vendas muito bom, mas é um cara lá murcho, um cara sem vida, um cara que não gosta de vender, está fazendo isso porque ele é bom naquilo. Ou tu pegar alguém às vezes que, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer parte disso, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de fazer isso e capacitar ela na parte técnica. Então, a parte técnica você consegue aprender, o jeito de ser, a tua proatividade, às vezes não, né? Exatamente. E até uma coisa que é bacana comentar, o vendedor, ele é uma pessoa assim que, uma das principais características que ele tem que ter é a automotivação. Tu vai levar vários não. Tu vai ligar para as empresas e vão te dizer não, 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 não. E até que uma te diga assim, vai entrar cliente na loja que vai dizer não, 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 não. E aí você não pode desanimar com isso, cara. Você tem que pensar, cada novo cliente é uma nova oportunidade. Deu não? Beleza, deixa eu aprender. Talvez alguma coisa com isso. Se eu não tiver como aprender tudo bem, deixa vir o próximo vir trabalhar meu sim. Nunca desanimar. Todo dia tem que se automotivar e ter essa vontade mesmo de trabalhar com isso, entendeu? De fazer isso, né? Então a gente pergunta para ele se ele já fez algum curso, se leu algum livro. Hoje em dia é muito ler o livro vai muito do perfil da pessoa. Eu era uma pessoa que não gostava muito de ler livro, hoje eu leio bem mais. Mas o que eu falei assim, mas eu gosto também de aprender. Então eu fazia o quê? Eu escutava muito podcast, que é uma coisa que tem bastante hoje para vendas, que é uma coisa legal de fazer, entendeu? Às vezes tu tá dirigindo, tá no ônibus, tá fazendo uma caminhada, qualquer coisa que tu bota, consegue fazer. E YouTube, vários vídeos legais também de vendas. E uma coisa que eu gosto muito são e-books, que são coisas pequenas voltadas para nicho específico. Por exemplo, eu quero saber mais sobre só fechamento de vendas. Então, procuro só sobre fechamento de vendas. Vai ter playbooks, blogs, coisas bem explicativas com um conteúdo que tu lê em 5, 10, 15 minutos, que é bem legal também, certo? Então, eu pergunto um pouco do que ele vê, o que ele acompanha e o que ele aprendeu com isso, né? Que é importante também a gente saber. Exatamente. Pergunto sobre as técnicas de venda que ele conhece ou que ele já utilizou, para saber em que nível que ele está, até de maturidade, para saber. Vou dar um exemplo. Hoje, talvez uma pessoa que eu tenho que pegar para trabalhar na minha área de fechamento, vou ter que ter um nível técnico de fechamento muito mais alto do que uma pessoa que está entrando talvez na área de pesquisa. Mas a pessoa que está entrando na área de pesquisa talvez tenha que ter um conhecimento técnico sobre pesquisa também mais avançado. Então vai muito de entender qual está o teu ponto até para saber onde que eu posso te melhorar daqui a pouco, entendeu? Te treinar, te capacitar para dali para frente, né? E aí aqui entra uma pergunta que é totalmente técnica e tem que ir de acordo com o negócio de vocês. No meu caso, quando a gente vende software de gestão, eu pergunto para ele se ele já usou algum software de gestão e que maneira que funcionava, para entender o quanto que ele entende disso. Se, por exemplo, tu trabalhar com ele na parte de vestuário, de roupas, não sei o que, perguntar para ele, tu conhece um pouco de moda, tu acompanha alguma coisa de moda, o que tu faz, entendeu? Tu conhece de tecido, de cores, o que combina, o que não combina, não sei o que, talvez isso seja importante para o teu negócio. E às vezes é importante também tu perguntar isso para ele, o quanto ele conhece, para saber que nível que essa pessoa está. Perfeito. E aí, dali para baixo, tu pode criar várias perguntas, né? Não tem limite. E aí tá. Fiz todas essas perguntas, né? O que eu faço com tudo isso? Vamos reunir as informações? Né? A gente passou todos os dados, deixou aqui para o final, mas vamos centralizar as informações num único local. Cria lá uma planilha, um documento no Word, no caderno, o que for mais fácil para ti. Todas as perguntas que você quer fazer e anota as respostas. Não tem nada de errado tu chegar para o candidato e falar, olha, eu vou fazer algumas anotações aqui para não perder nenhum detalhe importante da nossa conversa. Né? Aqui a gente usa muito planilha, mas é porque a gente já tem essa facilidade de estar conversando e mexendo no computador. Eu mas acho vai que da tua realidade, né? até que nem aqui, como a gente avalia
A Jennifer faz uma parte da seleção, eu faço outra, e tem uma parte também com o nosso CEO. Então a gente precisa compartilhar essas informações. Geralmente, como você que é uma pessoa só, então você vai ter um documento só para você. Mas faça um documento sobre os candidatos que você entrevistou, entendeu? Tudo mais, deixe certinho para você poder acompanhar. E não tem problema em, quando você estiver falando com ele, fazer pequenas anotações ou até escrever sobre isso, tá? E por que anotar? Ah, mas a minha memória é boa. Anota. Tu vai conversar com mais de uma pessoa. Então deixa tudo anotado ali. Todas as questões que tu acha importante, deixa ali e bota as respostas, certo? E cria uma régua de avaliação para cada resposta que tu tiver. De 1 a 10, ou não atende, atende em partes, atende, supera tudo aquilo que eu estava esperando. E assim que acabar a entrevista, vai lá e dá essas notas. Né? Assim que acabar o desafio, vai lá e dá essas notas. E até para ficar mais importante, ressalta, destaca lá o que foi o destaque, né? E o que foi ressalva, o que tu ficou inseguro quanto a isso, certo? Anotou tudo isso. E agora, passei por tudo, tá tudo anotado. Calcula a média dessa nota que você deu. Se foram 30 questões, soma tudo, divide por 30, tu vai ter uma média. Se tu tiver um pouquinho mais de facilidade com Excel, tu joga lá uma fórmula que ele já vai trazer o cálculo para ti. Se não tem nada que uma boa calculadora não resolva aí o problema. E aí tu vai poder comparar todos os candidatos que passaram, a nota deles e tomar a sua decisão. Uma coisa que é legal, às vezes assim, chegou uma pessoa, ela foi muito bom, já vou contratar, não sei o quê. Cuidar com isso, cara. Às vezes é bom ter opiniões diferentes. Pelo menos entrevistar 2 pessoas para comparar. Exatamente. A gente tem muito essa questão de, vamos trazer pelo menos 2 pessoas. Porque, beleza, se essa pessoa foi legal, bacana, mas pode ser que a próxima seja até melhor que essa, entendeu? Então você tem que ter, até para questão de sentido ali, ver o que faz sentido para ti, ter mais de uma opção, né? Exatamente. Mas escolher o candidato, faça o contato com ele, faça a sua proposta, defina a data de início, marque o exame admissional, né, encaminhe os documentos, faça todo o procedimento. Perfeito. Mas e aqueles que não passaram? Dá um retorno, mesmo sendo negativo, porque a pessoa dedicou um tempo dela, está na expectativa se deu certo ou se não deu certo. Então isso demonstra respeito, gente. É pessoa para pessoa. Acho que até é importante, fez o desafio, fez a entrevista e os pontos, até falar às vezes para a pessoa, olha... Exatamente, você já pode ir falando, aqui você poderia ter sido aqui melhor. Aqui poderia ter feito isso melhor, porque foi muito bom. Porque né? tu vai fazer a realidade para a pessoa, vai estar ajudando ela para que se ela estiver concorrendo a outra vaga, ela não erre nas mesmas coisas. E até se futuramente ela queira vir trabalhar contigo, pode ser que ela queira melhorar e procure melhorar sobre isso e tenha chance de novo de entrar, entendeu? Legal. Só para lembrar vocês, fiquei na dúvida, quero ver de novo, quero compartilhar com alguém. O webinar vai estar disponível no Facebook e também no YouTube. A gente vai abrir um espacinho aí se alguém tiver alguma pergunta. Acho que não teve pergunta. Acho que não teve pergunta. Beleza. Será que a gente conseguiu falar tão bem assim que não surgiu perguntas ou o pessoal ainda está pensando um pouquinho? De qualquer forma também, né, vai ficar os nossos contatos aqui no fim, né, vai ficar... Tem o meu e-mail, o e-mail da Jennifer, eu acho que a gente é bem aberto quanto a isso. É só mandar um e-mail pra gente, a gente responde e conversa. Responde, conversa, marca um bate-papo aí e a gente tá aqui para ajudar vocês também. Então é isso, obrigada pessoal e até uma próxima oportunidade pra gente conversar mais. Até uma próxima, tchau, tchau. Tchau.